Olá, Miguel, você está bem? Como você está? Olá, Thalita, boa tarde a todos e todas. Estou bem animado apesar dos tempos em que vivemos, porque continuamos na nossa contagem regressiva, né? Já estamos na metade de julho, falta só agosto e setembro para a gente viver outros tempos. Pois é, estava comentando aqui com a nossa equipe que é muito gostoso assistir aquele VT do Lula, as falas ali do Lula que a gente acompanhou agora, né? Porque ele realmente está num clima bom, está bem humorado e tá faltando isso, né? Porque a semana tem sido bastante pesada. E daí eu quero já pegar o gancho, na verdade, nesse peso, em relação a esse último VT agora que a gente viu, essas imagens ali da invasão do Maracanã. E falar sobre banalização da violência de alguma forma, né, Miguel? Porque não é normal ver cenas como essa, assim como não é normal a gente ter acompanhado aquele assassinato no final de semana de um petista por um bolsonarista, nada disso é normal, mas há um clima de fato na sociedade hoje de permissividade em relação à violência que acaba levando a episódios como esse. Como que você vê? Eu queria te ouvir sobre isso. Olha, Thalita, obviamente não é normal, mas olhando as imagens, eu estava pensando, ontem também nós tivemos, né, um torcedor invadiu o estádio da Vila Belmiro, tentou agredir o goleiro do Corinthians, enfim. Essas cenas, elas não são normais, mas eu estava me lembrando quando elas eram comuns, no final dos anos 80, no início dos anos 90, quando a violência ligada ao esporte era muito alta. E qual é o vínculo que a gente tem com o momento que nós estamos vivendo, né, entre outras coisas? Essa crise econômica, social e de perspectiva, né? Então você tem ali trabalhadores, né? Você não vai dizer que você tem 60 mil vândalos, 40 mil vândalos, com o pior transporte público possível, nos horários péssimos, porque tem que favorecer a emissora que detém os direitos, né? Então termina o jogo meia-noite, 11h30, vai sair dali, não vai ter ônibus, não vai ter o trem para continuidade, enfim, etc. E olha só, polícia, como a gente está vendo nessas imagens, com a cavalo, enfim, além de ser uma coisa que eu acho que só existe no Brasil e cavalaria montada no Canadá, engraçado que só existe para reprimir movimento popular, sindicato e torcida organizada, né? Então também tem a ver com esse tratamento que essas pessoas recebem, né? Então, claro, há um contexto econômico, social, né? Como dizia o poema do Bertolt Brecht, falam da violência do rio, mas não das margens que o oprimem, né? E ao mesmo tempo existe, acho que aí o Christian, nosso grande especialista há muito tempo, né? Sobre esse adoecimento da sociedade que tem a ver com muita coisa. Um tema que eu vejo frequentemente aqui no Bom para Todos é, por exemplo, esse aspecto machista, patriarcal, né? Essa violência das torcidas também é uma afirmação ou atitude desse policial que entra numa festa de uma pessoa que ele não conhece, né? Então, sim, é uma volta da violência pela situação financeira, mas ao mesmo tempo, desde o golpe de 2016, nós temos um incentivo à banalização e à normalização, a uma cultura da violência. Eu só queria concluir, ontem um amigo me chamava atenção para isso, de como nós conversávamos sobre como essa cultura bolsonarista das armas ela é muito importada dos Estados Unidos. Tem muito a ver com a cultura da extrema-direita norte-americana, do sul dos Estados Unidos, confederados, aqueles malucos que se fecham, etc. Não era isso. Isso não faz parte da cultura nem mesmo da direita brasileira. A cultura da direita brasileira é algo mais lavajatista, digamos assim, né? Então, como isso vem importado e como, ao contrário, o brasileiro não tem paixão por arma de fogo, o brasileiro tem medo de arma de fogo, né? E como isso tem sido, então isso é até para a gente perceber como a ação do governo e desses políticos foi determinante, inclusive, para mudar a característica da forma como a violência é tratada no Brasil, né? Em relação a esse. Deixa eu só te dar um toque antes. O seu mic, o seu microfone, eu acho que ele tá raspando no zíper da sua blusa e tá fazendo um barulhinho. Só Opa! deixa ele um pouquinho mais afastado. Isso, isso. Em relação ao que aconteceu no final de semana, né? Eu tenho conversado aqui com os nossos comentaristas, e todos eles têm alertado sobre essa escalada da violência, né? Eu achei muito interessante a conversa com o Miro, que eu tive ontem, em que ele, inclusive, fala sobre essas 3 estratégias de Bolsonaro, né? Que é investir na escalada da violência de fato, para criar esse clima de caos no país, né? E de repente o que pode levar ao cancelamento das eleições. Tem essa questão
do questionamento das eleições, do processo eleitoral. Inclusive, tem uma fala hoje do ministro da Defesa reiterando, né, o questionamento às urnas eletrônicas. Então, essa seria também uma estratégia de Bolsonaro. E uma terceira via ali, não via porque a via é política, né, uma terceira estratégia de Bolsonaro, que seria ir para um segundo turno, né? Através do que? Da PEC eleitoral que foi aprovada ontem no Congresso, por conta, inclusive, da aprovação também de um estado de emergência, que pode levar a um cancelamento, anulação do processo eleitoral. Então, eu queria te ouvir também sobre estratégias de Bolsonaro nesse momento, como que você está vendo essa campanha que ele tem realizado e os impactos dessas medidas aprovadas. Olha, Thalia, eu concordo completamente com o Miro. O que eu discordaria, né? Eu acho que tem crescido dentro dos círculos mais próximos do bolsonarismo a ideia de que ele não vá para o segundo turno. E por isso a primeira opção da estabilidade do caos que vem colada com a segunda, né? Do questionamento, enfim, elas andam muito juntas. Essa situação que a gente teve no Paraná, ela lembra... de certa forma, aquela questão da invasão do Capitólio, porque você não tem a digital do Donald Trump na invasão do Capitólio, você não tem o Trump dizendo no dia seguinte, venham para cá, invadam, etc., né? Mas você tem todo o estímulo para isso. Então também, e isso já desde 2018, quando o presidente Lula ainda era candidato, antes da prisão, etc., sempre a campanha do PT se preocupou, o Comitê de Segurança do PT sempre se preocupou mais com o que eles chamam dos lobos solitários, dessas pessoas que dentro da doutrina, né, mais do que uma ação de grupos organizados, de, sei lá, MBL, de alguma coisa assim, eram essas pessoas que são permanentemente doutrinadas, as coisas que a gente, quem monitora, né, grupos bolsonaristas no Telegram, fica arrepiado assim, com o tipo de coisa e de estímulo, né, que eles recebem. Então, enfim, eu acho que nesse momento essa tese também é preocupante, né? Agora, há um outro lado que é muito interessante, lamentavelmente, né? Mas é o lado corporativo das polícias. E dessa vez quem morreu não foi um militante qualquer do PT, né? Não estou querendo minimizar, obviamente, a morte, não quero minimizar os petistas, não quero... Mas o fato de ter sido um policial assassinado, isso tem uma repercussão na categoria profissional também. Eu ouvia o vereador Leonel Hadi aqui de Porto Alegre, que é ligado ao movimento dos policiais antifascistas, ele próprio policial civil, chamando a atenção sobre isso. De como isso... e é óbvio, né? Quando você constrói uma cultura em que todo mundo está armado, alguém tem que ser ferido. Né? Não existe... A paz não se dá pela... Né? Não é guerra fria, então estamos todos armados, ninguém vai disparar primeiro. Ao contrário, a gente viu que eles, por pouco, né? Então, sim, concordo completamente, faz parte dentro dessa estratégia, né? A PEC ontem também, mas a PEC, ela vai demorar para esse PIX cair, né? Eu comentava isso com o Gustavo na quinta-feira. Por mais que tenha sido uma vitória do Arthur Lira e do Bolsonaro, das 7 medidas adotadas na PEC, pelo menos 4 dependem de regulamentação do governo, ou seja, deles próprios. Então, a menos que isso esteja pronto na gaveta, já para ser decretado amanhã e avançar, etc., eu diria que uma parte dessas medidas vão demorar para chegar no bolso do consumidor mais pobre. Efetivamente, elas devem ter algum efeito de curto prazo, mais na classe média por causa do preço da gasolina, e os caminhoneiros, né? Seriam os 2 efeitos mais imediatos. Isso considerando que, ao que tudo indica, a oposição não irá fazer essa disputa judicial, mas qualquer cidadão, a própria OAB poderia, porque esse estado de emergência não existe constitucionalmente. Então, de origem, essa é uma PEC inconstitucional, né? Então, ela pode ser questionada na justiça, isso é muito simples, caberia saber se o STF quer comprar essa briga também. Porque, no fundo, o cálculo que a oposição fez não vamos nós passarmos como os que impediram o aumento do Auxílio Brasil ou a diminuição do preço da gasolina. Resta saber se o STF também quer assumir, né, essa bomba, etc. E mesmo que ninguém se mexa, a tendência é que demore para fazer o efeito econômico, não chegue a tempo para outubro, talvez.
Mesmo a atuação de Arthur Lira, né, durante a aprovação ali da PEC, foi marcada por muitas irregularidades, né? Então, de fato, se houvesse algum questionamento em relação a toda a PEC, essa tramitação, isso poderia ser derrubado, mas há um peso negativo grande nisso.